Bem, começou a gravação, então é a nossa aula de gestão da produção, na data de 11/11. Olha só que data, né? 11/11 de 2020. Vou desligar aqui a minha câmera para a gente começar a ter, para o sistema ficar mais leve. Então, tá bom. Então, vamos lá. Essa é a nossa disciplina, né, de gestão da produção. Estamos no semestre 2020/2, já entrando nos finalmente, né? Bem, a gente está começando hoje a unidade 4, tá bom? A unidade 4 do nosso livro-texto tem esse título aqui, Planejamento, Programação e Controle da Produção. Coincidentemente vai ser o mesmo título da seção 1, tá? Dessa unidade. Só para relembrar de conhecimentos prévios que nós temos, né? Ou seja, tudo que já foi visto, e aqui é o acumulado, estou apresentando tudo de forma acumulada, né? Deixa eu pegar a minha canetinha aqui. Ó, na unidade 1 vimos sobre sistemas produtivos, né? Na realidade foi uma introdução aos conceitos fundamentais de administração da produção, e na unidade 2 falamos um pouco sobre o mapeamento do processo produtivo. Já na unidade 3, aqui eu apresento todas as sessões, né? Só para a gente relembrar que ela é recente. Falamos um pouco da estratégia, né, fundamentos da estratégia e da tomada de decisão. Na seção 2 da unidade 3, falamos um pouco sobre produtividade. Na seção 3, sobre o Lean Manufacturing, né, a produção enxuta. E na última aula, falamos sobre a gerência da qualidade, que foi a aula passada. Então, hoje a gente vai agregar mais coisas a esses conhecimentos aqui da nossa disciplina. Só para relembrar, tá bom? É sempre importante que vocês tenham feito a leitura, tá? Do que a gente vai apresentar hoje, que é a seção 4.1. Por favor, acompanhem sempre no livro, tá bom? Porque a minha aula é baseada totalmente no livro-texto, tá? Eu acrescento, às vezes, uma coisa ou outra de outros lugares, mas ela é praticamente o conteúdo que se encontra no nosso material. Então, é sempre mais importante, quer dizer, é mais proveitoso quando vocês fazem a leitura e vocês venham participar da aula, depois da leitura, vocês vão conseguir fixar mais o conhecimento, tá? A respeito da aula, com o conteúdo da aula. E ter feito a web aula também é sempre importante. Na web aula sempre tem uns vídeos bacanas que os autores do material disponibilizam, e fazer a atividade diagnóstica, que é aquele banco de questões, né? Aquele questionário de 3 questões de múltipla escolha sobre o conteúdo lido. Então, olha só, nossa seção 1 aqui, ó, como eu disse, tem o mesmo título da unidade, Planejamento, Programação e Controle da Produção, conhecido com a sigla PPCP, tá? Com a sigla PPCP. Então, vamos lá. Para dar andamento na aula, eu apresento aqui os objetivos, tá certo? Eu vou apresentar para vocês conceitos do PPCP, vou descrever algumas aplicações e vou apresentar o fluxo de informação e interação dentro dele, tá? Desse conceito. Para isso, vamos definir o que é o PPCP. Trata-se de um conjunto de funções que são interrelacionadas, que tem como objetivo o comando do processo produtivo e a coordenação juntamente com os demais setores administrativos de uma organização ou de uma empresa. Tá? Esse é um conceito trazido por Zaccarelli já há um certo tempo, ó, no ano de 1979. Então, obviamente que esse conceito ele não mudou, né? Pode ser que ele seja apresentado de forma um pouco diferente, mas o fundamento dele continua sendo o mesmo. Tá? Então, trata-se desse conjunto de funções. Então, é sobre esse conjunto de funções que nós vamos apresentar aqui e descrever. Bem, só para ainda continuar um pouco, né, complementar um pouco da definição que foi apresentada, a gente precisa entender que o PPCP ele não é um departamento, tá, dentro de uma organização. Às vezes as empresas elas colocam, né, esse nome dentro para um determinado departamento, mas isso não quer dizer que
o método, né, que é o PPCP, ele seja só um departamento, ele vai além disso, né? É um conjunto, é uma metodologia, tá? É uma forma de organização e de melhor utilização dos recursos de um processo produtivo. E qual o objetivo do PPCP? Bem, como objetivo principal é o de coordenar o processo produtivo, obviamente, tá? Como? Transformando as informações em resultados de forma a satisfazer os consumidores com produtos e serviços, gerando lucro, obviamente, para a organização. Tá? Então, esse aqui é o principal objetivo do planejamento, programação e controle da produção. Só para complementar também, né, o objetivo principal, ele tem como intenção a reunião de informações daquilo que é importante, né, ou mais importante, né, das diversas áreas de um sistema produtivo. Vamos falar um pouquinho do que representa cada uma dessas letras, tá? Do PPCP. Obviamente que o último aqui é a produção, né? Que é o planejamento, programação e controle da produção. Então, esse aqui é o foco, né? É o foco, é o cerne. E a gente vai falar um pouco, então, do PPC, tá? O PPC. O primeiro P representa o planejamento da produção, né? Mas o que é o planejamento da produção? Trata-se de um processo lógico que descreve as atividades que são necessárias para ir ao ponto no qual nos encontramos, né? Ou seja, o ponto onde a gente está, é o momento atual, né, de uma organização, até atingir o objetivo que foi estabelecido, né? Que é o que eles chamam de diretriz da produção, tá? O segundo P, que trata-se da programação da produção, né? É onde se determina o cronograma detalhado da produção. Então, o primeiro, né, que era o planejamento, é onde se criam as ideias e é onde se documentam as ideias, né? Que com elas cria-se objetivos, né? E esses objetivos, eles são também documentados. E depois de documentados, cria-se como eu posso dizer, estratégia, né, para se atingir esses objetivos, tá bom? E aí essa estratégia, ela tem que ter prazo, né, para que possa ter uma ordenação. E esse prazo, ele é justamente determinado aqui na etapa da programação, tá? Através de um cronograma de atividades, tá? E então ele vai ser detalhado para um determinado período, né? Vamos fazer o planejamento anual da produção, vamos fazer o planejamento mensal da produção, vamos fazer o planejamento semanal da produção. Então, esses períodos, eles são diversos, mas eles sempre são declarados, né, no PPCP, das organizações, né? Cabe a gente entender que esse conceito, né, do PPCP, essa metodologia, ele não se aplica somente às indústrias, né? Ele se aplica às empresas de uma forma geral, né? Incluindo as empresas de prestação de serviços. E o C da sigla? Trata-se do controle da produção, né? E o que é isso? São atividades, né? Conjunto de atividades que tem como visão, né? Ou que objetivam a coleta de dados, né? Dados reais, obviamente, do processo que está sendo acompanhado, né? Com que intenção? Com a finalidade de determinar os desvios que possam ocorrer, não que eles vão ocorrer, mas que venham a ocorrer, né? E essa determinação, quanto mais cedo vista, essa determinação de desvios, né? Quanto mais cedo identificada, mais fácil é de fazer atividades corretivas, né? Aplicar atividades corretivas.
Também visa possibilitar ações preventivas, obviamente, né? Quando se tem nas atividades algum desvio inesperado, né? Ou corretivas, né? Corretivas é quando ele já ocorreu, né? E aí tem que se corrigir. O preventivo é quando se prevê que pode ser que saia do controle algum processo, alguma parte do processo, né? É o momento, né, onde se faz a confrontação de dados reais com dados do planejamento, né? Então, aqui lá no planejamento tem-se tudo que é hipotético, né? Pretendemos construir, né, produzir X, porque a demanda pode ser tal, pode ser Y, e a nossa capacidade produtiva é essa e essa, e beleza, tá lá no planejamento, mas tudo é hipotético, né? Aí quando se vai pôr a mão na massa, né, vai se realmente pôr em atuação o processo produtivo, é onde se produz os dados reais, os quais vão ser confrontados com aquilo que foi planejado, né, para se verificar se ocorreram desvios. Se ocorreram, aí parte-se para as ações preventivas ou corretivas. Como atividade básica, né, do PPCP, tem-se uma que chama-se, né, denomina-se é denominada pelos estudiosos, tá, como planejamento estratégico da produção, né, e de que se trata isso aí? Isso aí é o estabelecimento de um plano, tá, um plano de produção, sempre para períodos determinados, de acordo com previsões de demandas. Inclusive, vai ser a nossa próxima aula, daqui a pouquinho. Tá? A gente vai fazer 2 sessões hoje. Né? Lá na próxima sessão, a gente vai falar justamente disso aqui, de demandas. E também de disponibilidades de recursos, tanto financeiros quanto produtivos, porque sem isso a roda não gira, não é? Ainda como atividade básica, tem-se como intenção estabelecer um plano mestre de produção. Isso aqui também vai ser a nossa última aula, inclusive, da nossa disciplina. Vamos falar sobre o plano mestre de produção, né, de produtos finais, detalhados no médio prazo. Tá? Então, a gente sempre o planejamento, ele é feito para longo prazo, para médio prazo e para curto prazo, e tem nomes para isso, né? O PPCP, ele é um planejamento para longo prazo, né? O plano mestre de produção é para médio prazo, e nós vamos falar na próxima sessão sobre planejamento para curtos prazos, que são basicamente o planejamento das demandas. A partir do planejamento estratégico, né, faz esse plano mestre de produção, baseado na previsão de demandas e de pedidos também já confirmados. Tá? Então, aquilo que já é fato e aquilo que se prevê. Existem alguns níveis, né, segundo o autor do nosso livro-texto, níveis hierárquicos e estratégicos do PPCP, que ele denomina dessas três formas, tá? Com esses 3 nomes. O nível que ele chama estratégico, um que ele chama tático e o outro é chamado de operacional. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O que é o nível estratégico? É onde são definidas, é o momento, né, do PPCP, onde são definidas políticas estratégicas, né, para o longo prazo, como eu disse, né, o PPCP, ele é um método de planejamento para longos prazos. O planejamento da capacidade é elaborado nesse momento, tá, do nível estratégico, da capacidade produtiva, e também é definida a capacidade da planta, que está relacionado, né, de qualquer forma, né, a capacidade aqui é a capacidade produtiva, a capacidade da planta, que é praticamente a mesma coisa. Né? O planejamento da produção, ele é elaborado como uma transição, né, aqui para o próximo nível, isso com a definição do composto, ou que ele chama de mix. Né? O composto é o conjunto de estratégias que são estabelecidas aqui nesse nível. Tá? Já o nível tático, no que ocorre nele? Né? O que se realiza do PPCP?
São estabelecidos planos para médio prazo, tá? Então, longo prazo é aqui, o estratégico, então, ele começa lá no primeiro P, né, no planejamento. Já no nível tático, já são planos para médio prazo, onde se faz, né, o plano mestre de produção. Em inglês aqui, né, é o MPS, é o PMP. O MPS é Master Program Scheduling, que é o plano mestre de produção que a gente vai falar lá na sessão 4.4, né, daqui a 2 aulas. E, por fim, o nível operacional. Tá? Nesse nível são preparados planos de curto prazo, né, como resultados do MRP. Vamos falar também sobre esse sistema, que é o planejamento de necessidades de materiais, daqui a pouco na próxima sessão. Neste nível, né, o nível operacional, são gerenciados estoques, ordens de produção, ordens de compra são emitidas também, né, conforme a emissão. E também são executados acompanhamentos e controle do processo. Então, esses 3 níveis, eles estão relacionados justamente com o período de elaboração, né, do planejamento. O primeiro, o estratégico, é de longo prazo, o tático é de médio prazo, e o operacional é de curto prazo, né, onde é feito justamente esse MRP, ele está relacionado justamente com a demanda, que é o que a gente vai ver já na próxima sessão. E aí, por fim, né, obviamente, né, quais são os propósitos, né, do PPCP? É trazer respostas, né, que ele está escrito como responsabilidades. É trazer respostas para um conjunto de perguntas, como as que estão aqui apresentadas, mas não só essas, né? Essas aqui são como uma parte das que existem, né? O que produzir, quando produzir, onde produzir, como produzir, quanto produzir, com o que produzir e com quem produzir, né? Então, são perguntas essenciais, né? Fundamentais, né? E que o PPCP busca resposta para que o processo produtivo, né? Ele seja satisfatório, ou seja, lucrativo, né? Bem, o que a gente viu aqui nesse primeiro momento da nossa aula? A gente viu sobre o PPCP, né? Apresentamos aqui as definições principais de PPCP, vimos quais são os seus objetivos, vimos o significado da sigla PPCP, né? A exceção da última palavra, que é produção, e então ela é o cerne, então cada uma das letras tem relação com ela diretamente, né? O planejamento da produção, a programação da produção e o controle da produção, né? Então, aqui o último P é a produção, né? Significa produção. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Minha letra sai horrível aqui. Falamos um pouco das atividades básicas, né? Por que a gente chama assim atividades básicas? Porque é um conjunto de ações, né? De planos, né? Então, é muito amplo. Então, a gente falou das básicas como sendo aquelas fundamentais, pelo menos segundo o autor do nosso livro-texto. Falamos sobre os níveis, né, hierárquicos que existem, né, o estratégico, o tático e o operacional, relacionados com o PPCP, e falamos um pouco das responsabilidades, né, qual é o propósito do PPCP, né, que ele visa, que ele espera, qual é o produto da sua aplicação, né, responder, trazer resposta para aquele conjunto de perguntas que eu apresentei aqui, agora há pouco. E está aqui o nosso livro-texto, né? É o de Gestão da Produção, do Ferreira, né? Da nossa instituição. Esse livro foi publicado em 2016. Não deixe de fazer a atividade de aprendizagem do AVA, tá certo? Lá da seção 4.1, são 3 perguntinhas de múltipla escolha que você faz, armazena de preferência essas questões para você estudar para a nossa avaliação B2, que está se aproximando. Vocês sabem que eu retiro questões do nosso banco de questões das atividades, né? Tanto diagnóstica quanto de aprendizagem.
Muito obrigado. Eu vou agora apresentar a seção 4.2. Só um momento. Deixa eu ver. Não estou achando. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Que engraçado. Esse meu Teams, ele tá bugado, mas deixa eu colocar aqui a minha área de trabalho. Deixa eu ver. Vocês enxergam o meu slide? Eu só quero um sim de resposta, por favor. Tá bom, muito obrigado. Então, vamos lá, continuar. Então, essa aqui é continuando a unidade 4, tá bom? Que fala sobre planejamento, programação e controle da produção. Como eu já disse para vocês agora, na primeira parte da nossa aula, né, a gente vai falar também sobre a previsão de demanda, né, o uso de sistemas MRP, de planejamento de materiais. Esse ferramental, ele é um ferramental para planejamento de curto prazo, tá? Dentro do processo produtivo. Então, só para relembrar, como eu tenho de costume apresentar o que a gente está vendo, o que a gente viu, né, desde o começo da nossa disciplina, isso para não ficar lá, para não cair no esquecimento, tá bom? Então, eu sempre trago isso para as nossas aulas. Lembrem que na unidade 1 falamos sobre os fundamentos da administração da produção, né, que o nosso autor chama de sistemas produtivos. Na unidade 2, nós falamos sobre o mapeamento do processo produtivo, apresentamos já alguns métodos, né, que fazem parte, que compõem esses ambientes. E na unidade 3, falamos um pouco sobre estratégias, né, e produtividade, assim como decisão na administração da produção. E no início desta aula, nós apresentamos os fundamentos do PPCP, que é planejamento, programação e controle da produção. Então, isso aqui é o que a gente viu já da nossa disciplina, lá desde o começo dela, tá bom? Agora sim, vamos apresentar o conteúdo da nossa seção 2 da unidade 4. Vamos apresentar o conteúdo de técnicas de previsão de materiais, tá? Basicamente, vamos apresentar os métodos existentes para a previsão de demanda. Então, vamos lá. Temos como objetivo agora a apresentação de técnicas de previsão de materiais, tá? Ou demanda. O que a gente considera como material, né? Material é um termo dentro da administração da produção que ele é muito genérico, ele é muito amplo, tá? Então, na realidade, o que a gente chama, vou dizer assim, a nossa referência bibliográfica chama de material, né? É tudo que existe desde a matéria-prima, né? Tudo que é insumo, que vai compor algum input, né, no meu processo, né, no meu sistema produtivo, até o produto final, ou o output, como a gente denomina, né? A entrada e a saída. Então, tudo que está envolvido nesses momentos das etapas do processo produtivo, até na etapa do meio, né, que é a etapa de transformação, né? Aqui é a entrada, né? É o input. E aqui é a saída, o output. Mas aí, entre esse primeiro e esse último, tem um montaréu de coisa aqui que é feita, né? Que é a etapa de transformação, é onde são realmente, onde a maioria das atividades, na realidade, se encontram, né? No processo de transformação. Então, o que existe aqui, né? Como insumo, etc., etc., é chamado de material.
O que está sendo manipulado aqui dentro da transformação também é chamado de material. O produto final, por fim, né, também é chamado de material. Então, é um termo que representa muita coisa, tá? Então, a gente vai especificar para alguns momentos, algumas situações, o que a gente está chamando de material. Para isso, a gente vai conceituar a palavra demanda, tá? A gente vai definir o que é demanda, tá? De uma forma um tanto coloquial ou informal, é o desejo, é a intenção das pessoas ou do mercado, né? Das pessoas físicas ou jurídicas, né? Em adquirir determinado bem ou serviço. Então, de maneira simples e informal, é isso que é demanda, é o desejo, né? É a vontade de adquirir algo. A demanda, ela é uma informação primordial para se criar PPCP, Planejamento da Produção. Para quê? Para se ter um norte de quando e quanto produzir. Lembra lá daquele conjunto de perguntas que eu apresentei, né, das responsabilidades do PPCP? Então, conhecer a demanda permite que a gente encontre respostas para duas delas, pelo menos, né? O quando produzir e o quanto produzir. Para isso, né, para a gente, ainda está aqui a pergunta, mas a gente já definiu, já sabe o que é, mas aqui já dando prosseguimento, né, ao PPCP, considerando o PPCP, é preciso que a gente entenda quais são os fatores, né, pelo menos os principais, que irão afetar a demanda, né? A demanda do meu produto, a demanda do meu serviço, a demanda do que eu estou vendendo, né? Porque eu sou empresa, eu sou organização, eu estou ofertando alguma coisa, um produto, um serviço ou outra coisa, né? E por quê? Porque eu quero lucrar com isso, né? Eu sou empresa, né? Não sou uma ONG, por exemplo, né? ONG não tem fins lucrativos, empresa tem. Bem, é preciso atuar sobre esses fatores. Então, a gente precisa identificar para que haja uma atuação efetiva, né? Substantiva, ou seja, que realmente seja eficiente. Pois é uma questão de sobrevivência. Quem não faz isso, morre, né? Dentro do mundo corporativo. Bem, para isso existem procedimentos metodológicos, né, para a previsão de demanda. E aqui é onde entram os modelos matemáticos que muitos de vocês aprendem ao longo da formação de vocês, né, tanto na engenharia de produção quanto na administração e no curso de logística, né? Por exemplo, lá na disciplina de pesquisa operacional, né, vocês devem aprender um monte de modelagem. Os modelos estatísticos, né, também fazem parte, né, disso aqui. Vocês veem muito pouco nas disciplinas de estatísticas, mas ainda dentro da pesquisa operacional, alguns são apresentados. E outros modelos ditos subjetivos, tá? Esses aqui são um caso bem específico, que é, na realidade, onde entram os MRPs. Bem, a previsão da demanda, né? Agora vamos falar um pouco sobre isso. Ela é a base para o planejamento estratégico, tá? Essa palavrinha aqui extremamente importante, né? E também da produção. Isso vai permitir que os gestores antevejam, né, ou antecipem o futuro e façam um planejamento adequado, né, para as ações ou tomadas de decisões. Existem dois momentos considerados importantes para a previsão de demanda, tá? O primeiro deles é o planejamento do sistema produtivo, tá? Então, nesse momento, é onde se faz o planejamento dos produtos, dos serviços, tá? Basicamente da produção, né? Do sistema produtivo, onde se pensa nas instalações, né? Necessárias para a produção, nos equipamentos também, que são importantes para que essas atividades sejam realizadas.
O segundo momento é o momento da programação, tá? Da programação de uso. É onde se trabalha com os planos, né? O planejamento, especificamente, onde se pensa na estocagem e na compra de insumo, tá? E pensa-se no sequenciamento das atividades que devem ser realizadas para que se tenha um produto para ofertar. O comportamento. Vamos falar agora um pouquinho do comportamento da demanda. Bem, não existe um comportamento padrão, né? Então, mas de forma geral, existem alguns comportamentos já conhecidos, né? E documentados, né? E referenciados na bibliografia que trata do assunto, né? Sabe-se que é variável, por isso que não é padrão, na realidade não é constante, né? Isso que quer dizer. E aí, dentro desse comportamento variável, pode-se citar alguns. Por exemplo, o comportamento sazonal. O comportamento sazonal de demanda por exemplo, ele ocorre em momentos específicos e sempre no mesmo momento. O que isso faz a gente lembrar? Por exemplo, a Páscoa, quando a gente compra mais chocolate, então as indústrias de chocolate, sabendo disso, elas vão aumentar a produção. O Natal, onde se compram mais coisas gerais, presentes, roupas, onde se viaja, sapatos, etc., né? Existe o que se chama de demanda crescente, né? Por exemplo, um produto novo, um carro novo é lançado no mercado, etc., né? E aí aquela demanda ela é crescente por um determinado tempo. Por exemplo, a procura por aquele novo modelo, né? De celular, por exemplo, também, né? Ela só cresce ao longo de um determinado período. É certo que não existe demanda crescente de forma infinita, né? Porque chega um momento em que o ciclo de vida do produto ele também se encerra. E aí é quando as indústrias refazem os seus planos e tiram de linha, né, não se produz mais, etc, etc. Existe também a demanda decrescente, exatamente é quando algum produto ele já está saturado, né, então já não há uma procura satisfatória do produto, né, então ela vai decrescendo assim, né. Existe o que se chama de demanda estacionária. Isso está bem relacionado com aqueles bens de consumo básico nosso, como, por exemplo, a alimentação, né? No caso do brasileiro, né, o arroz, né? Então, o arroz pode ser considerado como uma demanda estacionária, porque a gente praticamente come arroz todo dia. O sal de cozinha, por exemplo, né? É uma demanda estacionária, porque, na realidade, estacionária quer dizer que ele é constante. Tá? Então, tem lá para um determinado, na cidade, na região de Campinas, sabe-se que há um consumo X de sal de cozinha, por exemplo. Então, esse consumo, obviamente, com uma variação, né, numa faixa de variação conhecida, né, se conhece esse consumo, né? E ele é chamado de estacionário, que eu acho que até essa palavra ela é um pouco equivocada. Eu não chamaria de equivocado, mas ele é, de certa forma, constante, né? Aí tem isso, o consumo pontual ou repetitivo também, que aí isso está descrito muito pouco lá no nosso material, né? Como eu falei, isso está relacionado diretamente com o ciclo de vida do produto, né? Principalmente essa questão do crescente e do decrescente. A gente pode dividir o comportamento da demanda em dois grandes grupos, porque a esses grupos eles compõem os métodos, os tipos de métodos que eu descrevi em slides anteriores, né? Lembra dos modelos matemáticos, estatísticos e subjetivos? Então, aquilo lá está relacionado diretamente com o que eu chamo de comportamento da demanda, dividido em dois grandes grupos. O primeiro deles é o que chama de demanda independente, tá bom? A demanda independente, né, tem como aspecto não possuir a relação com outras demandas.
tá? Então, é a demanda específica para um determinado produto e essa relação é considerada insignificante. Não é que não exista, né? A gente sabe que tudo está relacionado, mas quando a gente considera que não há uma influência representativa, a gente considera, em teoria, que não há uma relação. E isso ocorre principalmente com o que ele chama de produtos acabados. Tá? Então, a previsão de demanda para situações desse tipo faz uso de métodos de técnicas quantitativas e ditas qualitativas. Os modelos matemáticos estão aqui. Tá? E aqui são as pesquisas de mercado, basicamente. Né? São aqueles... são pesquisas sociais. O outro grande grupo de métodos, tá, para a previsão de demanda são o conjunto de métodos de demanda dependente, ou demandas dependentes, né? Isso tem como aspecto, né, a questão da existência de itens, né, considerados como produtos finais, que dependem de demanda de outros itens, né? Diferente da independente, que não tem relação, uma demanda não tem relação com outras, aqui isso ocorre, né? Quando alguma demanda depende de outra, tá? Por isso que é dependente. E aqui basicamente tem como método principal o MRP, que é o Material Requirement Planning, né? O planejamento de material. Como eu disse, né, são distribuídas a previsão, a independente, basicamente, né, em técnicas quantitativas e qualitativas, né. As qualitativas são aquelas pesquisas direcionadas que vão levar a alguma perspectiva ou alguma suspeita de quanto e quando produzir, né, alguma demanda específica. Elas têm pouco tempo, né, para coleta de dados, são trabalhos feitos, de certa forma, em períodos de tempos curtos, né, e são feitas, em geral, quando se pretende introduzir novos produtos no mercado, tá? São feitos, um instrumento, basicamente, são questionários, né, aplicados para saber a opinião antes de se produzir, para saber se vai ter uma boa aceitação ou não, coisas do tipo assim, que é o que compõe por questões ditas estratégicas. Já de forma bem simples e direta, né, as quantitativas, né, compostas pelos modelos matemáticos e estatísticos, a pesquisa operacional, né, que mais? Tem dentro da engenharia, tem os planejamentos de produção vistos com outros métodos, né, dentro da administração também tem as disciplinas de pesquisa, né, de metodologia e coisas do tipo assim. Tá? Tudo que envolve número, por exemplo, né, nesses métodos científicos, a gente considera como os métodos quantitativos, como método quantitativo. Por exemplo, aqui existe um método estatístico, uma modelagem estatística chamada série temporal, né? Isso ficou bem famoso agora, principalmente em época de Covid-19, que a mídia anda mostrando, lembra lá daquele gráfico da média móvel? Então, aquela média móvel é um modelo de série temporal, por exemplo, né? É uma média calculada, uma média que vai dependendo de dados históricos, né? Então, é uma técnica que tem dependência do tempo, tá? Então, é isso que está dito aqui, ó. São modelos de demanda futura, então é a previsão, é olhar para frente, aquilo é usado para se estimar o que virá, né? Ou pelo menos tem um horizonte, tem algum cenário em mente para se tomar alguma decisão com relação àquilo, né? Com base em dados passados, que eles chamam de dados históricos, né? E isso tem essa dependência temporal. Né? Existe um monte de modelo, tá? Séries temporais, na realidade, é um termo que representa uma cacetada de modelos estatísticos, tá? São modelos que são dependentes do tempo, tá? E aquele da média móvel é um dos mais simples que existe, mas ele é muito utilizado na indústria, muito mesmo, porque ele tem uma boa eficiência de previsão.
Existe o que chama de modelos causais, né? Então, são aqueles modelos que têm um efeito produzido a partir de uma causa, e aí tenta-se encontrar quais são as causas. Lembra lá que eu falei no início da aula dos efeitos, né? Quais são os efeitos importantes sobre a demanda? Então, aquilo lá pode ser descoberto, né? Os principais efeitos a partir desse tipo de modelagem, tá? São os modelos causais, os quais fazem associação de dados históricos, por exemplo, de vendas, né, do produto, né, no caso um produto específico, associados como mais variáveis, né, que são essas fontes, né, de influência, né, sobre a demanda. Como premissas, né, de todas essas técnicas que eu acabei de apresentar, tá? Isso tem premissa, né? Toda técnica, todo método, ele é construído com base em premissas, tá? E desses que eu apresentei, né, para prever a demanda, né, ele tem como premissa isso que está escrito aqui. As causas que influenciaram no passado, elas vão continuar a influenciar no futuro. Então, aquilo que aconteceu no passado, por exemplo, a questão da demanda sazonal, né, da Páscoa, por exemplo, né, a gente sabe que na Páscoa, toda Páscoa, há uma procura maior por chocolates, né, então se isso tem ocorrido em toda a história, ou pelo menos nos últimos anos, se eu quiser prever isso para o ano que vem, eu vou levar isso em conta, né? Essa influência do período festivo, né? Dessa comemoração aí, que é a Páscoa, né? E eu vou considerar que no ano que vem isso também vai acontecer. Então, são as causas que influenciaram lá no passado, eu vou considerar para fazer a minha previsão no futuro, né? E isso justifica completamente a utilização de dados do passado, ou chamados dados históricos. Agora a gente vai falar sobre demanda dependente. Tudo que a gente viu até agora foi independente, ou seja, a gente está focando, por exemplo, na demanda de um produto específico e a gente isola isso, considera que toda a influência de outras demandas que estejam relacionadas são insignificantes ou não são influentes o suficiente. E aí a gente considerou até aqui isso como independente. Agora a gente vai verificar que isso nem sempre acontece. Existe o que a gente chama de demanda dependente. Então, é uma demanda que depende de outra. E a abordagem, ela aqui nessas situações, ela é feita de forma diferente, por um modelo chamado MRP, tá? Que é o planejamento de material. Esse modelo, ele faz o cálculo das necessidades em função das demandas independentes. Então, ele tem uma relação com aqueles, mas ele tem um plus, né? Ele tem um a mais, que é a dependência de outras demandas. Aqui a gente considera. Isso vai funcionar na prática, né, com o uso de softwares, né, ou programas computacionais. Isso não é diferente com a demanda independente, tá? Só não foi citado lá. E isso está relacionado com a quantidade, com a complexidade de informação que vai ser manipulada, né, de produtos que vão ser fabricados. Tá aqui, o MRP significa o planejamento de materiais ou das necessidades de materiais, né, para se identificar o que precisa para produzir, para atender determinado conjunto de demandas, né? Seu surgimento foi a partir da necessidade, obviamente, de planejar a demanda também, ok? Só que a demanda dependente, ou seja, um pacotão de demandas, né? Para produzir uma bicicleta, eu tenho que considerar que eu tenha uma demanda por isso, né? Uma procura por isso, mas que tenha também relação com outras demandas, né? A prática de esporte, a necessidade de manter uma vida mais saudável, dentre outras coisas.
que são informações oriundas da área de suprimentos, basicamente. Tá? Aqui, na realidade, isso que está sendo dito aqui, essa dependência, tá? Basicamente, ela tem uma relação mais, vou dizer assim, mais forte com o estoque, a questão da estocagem. Então, o que está sendo levado em conta aqui, diferentemente do que é da demanda independente, é justamente a questão da estocagem, para ter aquela coisa de sistema puxado, empurrado, sabe? No caso, o puxado, né, que é basicamente o que a gente vai trabalhar aqui, quando a gente fala de demanda, né, produzir quando se tem a demanda de fato, né? E aí também tem que fazer a gestão do estoque para não ter armazenamento excessivo, né? E também não ter no momento em que surge demanda. Então, é saber balancear isso aí, tá? Então, isso tem relação direto com o que a gente trata com demanda dependente em sistemas MRP. Eles também, além de modelar, eles também trabalham eles consideram, né, levam em conta a questão dos suprimentos. Como eu disse que são usados na prática softwares, né, tratam-se de sistemas lógicos que vão calcular a previsão, obviamente, né, a partir da programação da necessidade, tá, da necessidade dos seus componentes, ou dos insumos que vão permitir a produção do meu item final, né, do que realmente é demandado pelas pessoas, tanto físicas quanto jurídicas. E aqui são aquelas perguntinhas, sabe? Bem parecido com o que eu apresentei lá no PPCP, né? Os DMRPs, né? Eles são sistemas de apoio às decisões que têm como propósito produzir respostas para perguntas como as que estão aqui apresentadas. Obviamente que não são as únicas, né? Mas posso considerar assim como as principais, né? O que produzir, quanto produzir, quando. Então, isso aqui a gente viu também da mesma forma lá no PPCP. Então, percebam que essas perguntas meio que se repetem, elas só mudam de ambientes, né? Aqui a gente está dentro do planejamento de curto prazo, que é a planejamento de demanda, né? E aí a gente está especificamente considerando a questão da demanda dependente. Então, é a demanda que depende da estocagem, dos suprimentos, de componentes e coisas do tipo assim. Para isso, há uma necessidade de informações, né, que permitam, né, que possam alimentar sistemas, né, esses sistemas, exatamente o que a gente está chamando de MRP, tá? Para, obviamente, né, prever o nosso foco, o cerne aqui da nossa aula, nesse caso, nesse momento, que é a previsão de demanda, para fazer estruturação de produtos, o que precisa, que tipo de produto precisa, quanto precisa desse produto, para quando, e etc., né, para estabelecimento de prazos, lembra lá da programação, tudo tem que ter prazo, senão a gente perde a mão, a gente perde o prazo, a gente perde o cliente, perde um monte de coisa, né? O lead time. E para administrar estoque, né? Para não ter muita coisa guardada e para também ter nada quando se precisa. É ter no adequado, a quantidade adequada. Certo, é isto. Recapitulando esta nossa sessão, tá bom? Então, a sessão 4.2, a gente apresentou a definição de demanda, apresentamos alguns procedimentos, ou citei de forma bem superficial, né, os procedimentos metodológicos que permitem que seja feita a previsão, sobre o comportamento o sazonal, o estacionário, o crescente, o decrescente, etc. Falamos da metodologia usada quando a demanda é dita independente, falamos sobre a metodologia utilizada quando a demanda é considerada dependente, né? Onde dentro da dependente a gente tem o MRP como principal sistema, né, de modelagem. Falamos sobre as previsões de demanda, metodologias utilizadas, né,
metodologia quantitativa e qualitativa basicamente compõem os processos considerados de demanda independentes e de demanda dependente, o MRP. Mas lembrando que o dependente depende do independente, né? Então, de certa forma, não tem como fazer um sem fazer o outro. Nossa referência de praxe, né? O Ferreira, que é o nosso livro-texto, tá bom? É isso aí. Agora, você já pode fazer, tá? As atividades de aprendizagem, ou seja, as 3 questões, tudo que for da sessão 4.2. Nem apresentei isso no começo dessa sessão, né? Você pode fazer tudo da sessão 4.2, tá? Diagnóstica, 3 questões pré-aula, pode fazer a leitura do livro. Aqui eu não comentei que eu ia apresentar essa sessão hoje aqui, então essa parte aqui está extraordinária, por isso que eu nem cobrei, tá? Como eu já tenho algumas aulas dizendo, que eu vou apresentar 2 sessões, não conseguia nunca, hoje eu consegui. Tá bom? Então, agora sim, a gente está em dias com o nosso material. Então, tudo da 4.2 vocês já podem fazer. Para a próxima aula, aqui sim, tá? Eu já posso deixar como um pedido, tá? Uma orientação para que vocês façam a leitura da sessão 4.3 do nosso livro didático, façam a leitura da web aula da mesma sessão, e logo em seguida façam a atividade diagnóstica da mesma sessão. Aviso importante, existe uma atividade que vale pontos, vale nota, que vocês deverão fazer até o dia 18/11, semana que vem, até 19 horas, tá? Então, passou das 19 do dia 18, essa atividade estará encerrada e vocês não conseguiram fazer. Então, cuidado com o prazo. E qual é a atividade? Resumo, fazer um resumo da sessão 4.3 do livro didático da nossa disciplina. E onde está essa atividade, professor? Está na unidade 4, sessão 2, na aula do AVA. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Só um pouquinho. Então é isso aí, muito obrigado. Vocês conseguem enxergar aqui? Conseguem ver o meu AVA? Sim, professor. Sim, Então, tá bom. professor. Obrigado. Então, olha só, acessa a disciplina aqui. A internet está uma maravilha. Então, tá aqui, ó, o 4, sessão 2. Tá bom? Tá aqui, ó, atividade de sala de aula 4. Então, desde o início do semestre, essa é a nossa 4ª atividade. Até coloquei data para vocês não se perderem, tá? Coloquei a data de hoje, para quando vocês forem acessar o vocês saberem, tem coisa que o professor postou hoje. Isso mesmo, foi hoje, ó. Tem esse valor a atividade, 500 pontos. Então, se você clicar nela, tá aqui, ó. Faça um resumo de, no máximo, 20 linhas. Se passar de 20 linhas, eu vou zerar a atividade, porque eu não quero mais que 20 linhas. Então, é no máximo, não tem mínimo. Mas também você não pode fazer um resumo de 2 linhas, por exemplo, de um capítulo, né? Então, a gente precisa ser coerente. Entre 10 e 20 é o adequado. Da sessão 4.3, tá? Do livro didático da disciplina. Não vai ser permitido anexo, vocês não vão conseguir. Vou mostrar já por quê. Portanto, você deverá escrever o resumo no espaço reservado para inserção de texto, né? Que é dentro da atividade. Vou mostrar lá já. Essa atividade não pode ser enviada para o e-mail do professor, tá? Porque se fizerem isso, o professor vai desconsiderar a atividade. Ela deve ser postada exclusivamente neste questionário do AVA. Fique atento ao prazo de realização da atividade, pois ela não será prorrogada. Então, se vocês souberem de algum colega que não está presente na aula, avisem, por favor. Tá bom? Bem, eu espero que quem não veio também acesse a aula gravada, né? Porque eu sempre faço a postagem da aula gravada logo em seguida que eu apresento ela. Mas eu acho que às vezes é correria demais, eu entendo, tudo bem, então eu vou pedir para
vocês me ajudarem com isso, na divulgação disso. Bem, o questionário, olha, vai ser fechado quarta-feira, 18 de novembro de 2020, às 19 horas, horário de Brasília, tá bom? Então, mas vocês vão poder fazer mais de uma vez, é a nota mais alta. Então, é só clicar aqui, eu já acessei, por isso que está a continuar a última prévia. Eu vou clicar lá, então está aqui a atividade, ó. Faça um resumo de no máximo 20 linhas da seção 4.3 do livro didático, e não é permitido anexo, vocês vão ter que escrever aqui, tá? Vem aqui, ó. Tá? Então, minha sugestão é que vocês abram um arquivo Word, leiam o capítulo, lá no arquivo Word, escrevam um resumo, depois é copiar e colar e trazer para cá, né? Aí, depois copiar e colar e trazer para cá. E aí, tá aqui já um espaço, tem mais, um espaço maior para 20 linhas, mas fiquem atentos, tá? Se o resumo de vocês, pelo menos o primeiro, for mais de 20, leiam novamente e cortem coisas, tá? Cortem palavras, para que não ultrapasse 20 linhas. E aí depois é finalizar, ó. Finalizar e a atividade fica postada, tá bom? Então é isso aí que tem. Percebam, não sei se vocês já acessaram, mas a aula, ó, por exemplo, já está postada, tá bom? Pelo menos os slides. Os slides estão postados, tá? No de hoje, ó, unidade 4, sessão 1, a aula de hoje, foi o início da nossa aula. E a sessão 2 também já está postada, tá aqui, ó. Tá? Unidade 4, sessão 2, aula, hoje também. O que está faltando? Vou clicar aqui só para mostrar para vocês. Está faltando, tá aqui, ó. Aqui o PDF, tá bom? Desses slides que eu apresentei, já estão postados. Só falta agora a aula gravada. Então, eu vou postar a aula gravada já, assim que a gente terminar aqui. Tá bom? Bem, é isso. Deixa eu encerrar a gravação. Deixa eu falar do avaliar, gente. A professora Mayra me procurou, que é a coordenadora do curso de administração, e ela pediu para que os alunos de administração façam avaliar, tá? Mas só que eu vou estender para os demais cursos, né? Nós temos aqui alunos da engenharia, temos alunos também da logística. Então, por favor, os que ainda não fizeram e que está convocado, né? Está convidado a fazer o avaliar, tá? O avaliar é quando aparece aquele banner na hora que você acessa o seu portal digital do aluno. Tá? Se está aparecendo esse banner do avaliar, é porque você foi convidado a fazer a pesquisa, fazer parte da pesquisa. Então, por favor, respondam, porque a gente os questionários dos cursos só são considerados quando eles atingem um mínimo lá estipulado. Então, o curso de administração, eu fui informado de que ele ainda não atingiu esse mínimo. Então, por favor, quem é da administração e ainda não fez, faça até o dia 15, por favor. Tá bom? Então é isso, deixa eu encerrar a gravação.